E dando continuidade ao nosso vídeo anterior, vamos falar sobre as características das toxicidades entre mãe e filhas. Uma das características que vamos falar nesse vídeo é a característica da criança, da menina, que se diz combativa. Então, a menina combativa é aquela que a guerra está aberta. Ela é caracterizada nesse tipo de interação com a mãe. A guerra aberta, eu até coloco entre aspas por um motivo, porque essas mães, elas nunca reconhecem seus comportamentos e geralmente são muito cuidadosas em exibir em público, incluído nesse grupo estão as mães que denigrem ativamente as suas filhas. São hipercríticas, intensamente ciumentas ou competitivas com suas filhas. E esse é um território materno malvado. Sim, é um território materno malvado. Porque é um território onde a mãe se sente empoderada, ela se sente forte quando ela critica, quando ela demonstra esses ciúmes, essa competitividade. E a mãe, ela aproveita desse sentido para o seu jogo de poder. Sim, é um jogo de poder que parece incongruente, combinado simplesmente com uma frase: mas deixo você nas mãos de qualquer pessoa. Então, ela, como dizendo assim, eu lavo as minhas mãos. Ela apresenta a hipercrítica, ela apresenta os ciúmes, mas ela diz que ela lava as mãos dela. Então, isso no final, ele pode ser um ponto crucial do poder de uma mãe sobre uma criança, de uma filha. Não apenas para criar o mundo em que essa criança vive, mas também para ditar como que esse mundo deve ser interpretado. Uma criança, ela não é páreo para essa rainha guerreira. E ela vai internalizar as mensagens comunicadas para elas. Então, muitas filhas relatam que a dor de se sentirem responsáveis de alguma forma, a crença de que fizeram as suas mães reagirem ou se sentirem indignas, é tão incapacitante quanto a falta de amor materno, culpa, vergonha, que geralmente acontece muito nessa característica da criança, da menina combativa. A mãe combativa, ela usa o verbo, ela abusa do verbo emocional para ganhar, mas ela pode também recorrer à força física. Ela racionaliza o comportamento dela como sendo necessário por defeitos que ela sabe que ela tem, esses defeitos de caráter, mas ela ainda não conseguiu definir um padrão de mudança. E ela passa isso para o território da filha. Outro padrão muito específico para essas mães tóxicas com as filhas é o padrão não confiável. Esse padrão não confiável, ele é, de muitas maneiras, o comportamento mais difícil para uma filha lidar, porque ela nunca sabe se a mãe, naquele dia, está boazinha ou não está. Se a mãe está boa ou má, ela não sabe qual é o padrão que vai aparecer. Então, ela adquire, a filha, um padrão não confiável. E todas as crianças, elas formam imagens mentais de como são os relacionamentos no mundo real com base nas suas conexões com as suas mães. E essas filhas, elas entendem que a conexão emocional é tensa, é precária e é até perigosa. Então, para que nós possamos tratar a própria falta de autoconfiança de volta, nessas mães que são emocionalmente pouco confiáveis, terrivelmente críticas
desdenhosas no dia a dia, nós precisamos ter a nossa consciência do padrão mental, do padrão que essa mãe se apresenta. Porque muitas vezes ela pode se apresentar como uma mãe sorridente, que geralmente te trata bem na frente de outras pessoas, porque as outras pessoas, o que seriam as outras pessoas? O público dela. Mas ela pode estar naquele momento intolerável, ela pode estar inexplicavelmente ausente, ela pode ter tido um papel ruim naquele momento. Então, a criança, quando ela vai crescendo e ela vai adquirindo esta consciência, ela vai ouvindo a sua voz interior. A voz que tem na cabeça dela. A voz que apresenta na cabeça dela. E a voz que apresenta na cabeça dela é daquilo que ela ouvia quando ela era criança. Quando ela estava crescendo. E ela acaba se tornando uma criança não confiável, porque ela percebe que a mãe tem atitudes de comportamento que não estão condizentes com aquele momento. Outra característica também interessante é do autoenvolvido, que o autoenvolvido é aquele que nós podemos chamar até de as mães narcisistas. Então essa mãe, ela vê a sua filha, se é que ela vê, se é que ela percebe, como uma extensão de si mesmo e nada mais. Então, ao contrário daquela mãe emaranhada que eu falei no outro vídeo, que está concentrada de forma intensa e sufoca o filho, essa mãe, ela controla demais, cuidadosamente, ela se envolve tanto na vida dessa filha, até na própria autorreflexão dessa filha. Essa mãe, ela é uma jogadora poderosa, ela é incapaz de sentir a empatia. Então, ao invés disso, muito preocupada com as aparências e a opinião dos outros, a sua conexão emocional com a filha, ela é superficial. Embora essa mãe, ela negue ferozmente isso, se você perguntar para ela, ela nega. Porque o foco dessa mãe está nela mesma. As táticas que ela usa para manipular e controlar a sua filha permite que ela se exalte, se engrandeça e se sinta bem com ela mesma. Essas mães geralmente elas parecem ótimas de fora. Para quem vê pelo outro prisma, pelo prisma terciário, elas parecem ótimas. Elas são atraentes, são charmosas. Quando você conhece bem essas mães, quando você percebe que elas cuidam muito bem delas, das suas casas, elas podem até ter ótimos talentos, carreiras admiráveis, e o que serve isso tudo é para confundir e isolar ainda mais a filha não amada. E infelizmente é mais fácil reconhecer que você está fazendo o papel de Cinderela e era uma mãe má, não uma madrasta. Então, quando você está morando no porão, todo mundo sabe que a sua mãe é uma bruxa. Por isso que ela esconde a aparência daquilo que ela verdadeiramente é. E aí acontece o quê? A inversão de papéis. E curiosamente, esse é um padrão de interação materna que a gente menos ouve. É o cenário em que a filha, mesmo em tenra idade, ela se torna uma ajudante, uma cuidadora, ou mesmo ela se torna a mãe da própria mãe. Às vezes esse padrão ele surge quando a mãe tem filhos muito pequenos e mais do que ela pode realmente lidar, muitos filhos, ao mesmo tempo que ela trabalha e que ela não consegue dar atenção suficiente. E eu tive até uma pessoa que me relatou, me passou um relato. Quando a minha mãe tinha 26 anos, ela tinha 4 filhos, pouco dinheiro e nenhum sustento. Eu era mais velha e aos 5 anos eu era a sua ajudante.
Ela aprendeu a cozinhar, lavar roupa e limpar. Eu envelheci. A dinâmica ficou a mesma, só que mais. Ela me chamava de seu rock, mas nunca me deu atenção, só para os meus irmãos mais novos. Agora que sou adulta, ela ainda não me cuida, mas age mais como uma amiga mais velha e muito crítica. Acho que a minha mãe roubou a minha infância. Olha isso. Filhas de mães alcoólatras ou que sofrem de depressão não tratada, elas também podem se encontrar no papel de cuidadora, independente da idade. Isso pode incluir a maternidade, não apenas das suas mães, mas também dos seus irmãos. Há mães frágeis que também interagem dessa forma, alegando saúde e outras questões. Ironicamente, essas mães podem amar as suas filhas, mas não têm a capacidade de agir de acordo com os seus sentimentos. E é isso que nós precisamos entender, compreender. Essas mães, elas não têm capacidade de agir de acordo com os seus sentimentos. Embora esses comportamentos sejam prejudiciais, com algumas intervenções, com algumas terapias, muitas filhas, elas relatam reconciliação com essas mães na vida adulta. Por que esta reconciliação? Porque há uma compreensão maior. Há uma maneira de discernir o porquê daquela mãe ter feito tudo aquilo naquele tempo, daquela maneira, daquele jeito. Então, apesar do que nós preferimos acreditar, a fêmea da nossa espécie, ela não está programada para amar a sua própria prole. É a criança, não a mãe, que a evolução equipou com uma poderosa necessidade de auxílio à sobrevivência. Eu acho que metade de nós, mais ou menos, tem a sorte de que tenham tido mães ótimas e boas o suficiente. Isso não quer dizer que essas mães sejam perfeitas, nenhuma delas são perfeitas. São seres humanos por definição, cometem erros e que às vezes, em um momento ou outro, não exibem nenhum desses tipos de interação. Acontece, mas não constitui um padrão. Às vezes elas demonstram e a maioria das vezes não demonstram os seus sentimentos. Mas para aqueles de nós que não se saíram tão bem na loteria, há esperança. Porque para aqueles que têm dificuldade de entender, por favor, ouçam mais. E não coloquem essas mães em julgamento, porque elas desafiam o que você gostaria de acreditar sobre a maternidade. E essas mães, elas necessitam desenvolver, porque elas não têm, elas necessitam desenvolver a empatia. Só que a empatia, nós precisamos entender o seguinte: não é sentir o que o outro sente, é compreender. Porque o que eu sinto é diferente do que você sente, do que sua filha sente, do que o seu marido sente. Porque o sentir, ele está atrelado à história que a pessoa viveu. A história, ela pode ser sentida de várias formas, de vários contextos, de vários olhares. Isso é ter empatia, é tentar se aproximar o mais próximo do sentimento que a pessoa tem, da compreensão que ela tem daquela situação, da compreensão que ela tem da vida. A empatia é se aproximar daquele sentimento, mas o próprio sentimento da pessoa você nunca vai ter sobre a pessoa, porque depende da história que ela viveu e constituiu. Como depende da sua história,
que você viveu e está constituindo também. Esse vídeo foi feito não para o julgamento das pessoas que nos antecederam, que nos criaram, que vieram como nossas mães, como nossas avós. Esse vídeo vem para alertar a maneira como nós estamos se comportando, para voltar a atenção para dentro de nós, de como nós estamos agindo ou reagindo frente às situações. E como nós podemos nos colocar na situação da outra pessoa com mais empatia. Esta situação de mais empatia é com mais amor, com uma perspectiva diferente de olhar, de perceber e não de julgar. Se esse vídeo foi bom para você, se fez você despertar, muito obrigada, porque era o meu objetivo. Curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam se beneficiar. Um beijo em seu coração.